de f de x com x tendendo a p é L, tá certo? Pela primeira vez, eu disse para vocês o seguinte, quando x tende a p, f de x tende a L. Acontece que quando eu tenho essa igualdade, se eu tenho essa igualdade, com x tendendo a p, não significa que f de x tende a L. Esse é o problema. Quando tende, e é sempre o quê? Diferente. Eu nunca disse para vocês, eu disse hoje, porque muitos dizem, quando x tende a p, se eu tenho essa igualdade, o que é que significa? Quando x tende a p, f de x tende a L. Não. O limite é L, ou seja, com x tendendo a p, f de x pode ficar tão próximo de L quanto eu queira, ou igual a L. Ou pode ser igual a L. É o que acontece aqui, pessoal. Olha um erro que está acontecendo aqui. Olha um erro. Quando o x tende a 2, não é verdade que f de x tende a 3. F de x é 3 com x tendendo a 2. Então não tende a 3. É 3. Tá certo? Então, isso aqui, se eu tenho isso como verdade, eu não posso escrever isso. Porque não necessariamente o valor f de x tende a L. Tender a L é se aproximar de L e nunca ser igual a L. Tá? Então, o erro está aqui, ó. Aqui está correto. O x tendendo a P, isso aqui está errado. Eu não sei se o f de x tende a L. Então, essa figura está errada no nascedouro. Eu não tenho, não necessariamente eu tenho isso. Não necessariamente eu tenho isso. Então, eu não posso escrever isso. Ó. Ou seja, essa conclusão aqui, ela está o quê? Errada. Em alguns casos, ela é verdadeira, mas não é sempre que ela é verdadeira. Ela é verdadeira na continuidade, se eu tenho a continuidade, ó. Porque a continuidade, se a F é contínua em P e G é contínua em F de P, a G composta com F é contínua em P. Então, esse limite aqui é esse. Se eu tenho a continuidade, isso é verdade. Tá? Se eu tenho a continuidade, isso é verdade. Mas aqui, isso aqui, eu não posso escrever assim. Como também eu não posso escrever isso. As sutilezazinhas, tá? Eu sempre digo, o limite de f de x com x tendendo a p é L. Ou então eu digo, f de x tem limite L. Eu não digo que f de x tende a L quando eu tenho essa igualdade. Eu não digo, porque isso não é verdade. Não necessariamente é verdade. Tá certo? É verdade aqui, ó. Olha aqui. É verdade aqui, ó. Eu escrevi isso aqui. Quem é limite com x tendendo a 2 de x menos 3. Quem é? Quanto é? É menos 1. Aí, nesse caso, eu sei que com x tendendo a 2, x menos 3 tende a 1. Porque eu sei que é sempre diferente de 1. Se o x está tendendo a 2, o x é diferente de quê? De 2. Portanto, x menos 3 é diferente de 1. Aí, aqui nesse caso, eu tenho isso aqui. Tende a 1 de fato. Tende a menos 1. Tender é ficar cada vez mais próximo, mas nunca ser igual. Olha as sutilezas. Então, por isso que aqui não funciona. Bem, este exemplo aqui não fere de morte esta proposição. Primeiro que é uma proposição, eu demonstrei ela verdadeira. Este exemplo não contradiz essa proposição. Não contradiz pelo seguinte, porque as funções envolvidas, elas não são contínuas. A função f não é contínua no 2. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 2? É 3. Mais 3 não é f de 2. Quem é f de 2? Quem é? É 5. A mesma coisa aqui.
limite de G de U com U tendendo a 3, quem é? É 13. E o 13 não é G de 3. Quem é G de 3? Quem é? É 5. Então, nessa proposição aqui, para eu ter essa mudança de variável, para eu ter essa mudança de variável, eu terei com certeza, se eu tiver a G contínua em F de P e a F contínua em P. E essa mudança, ela é extremamente necessária. E tem outras situações em que essa mudança é verdadeira, tá? E eu vou enunciar aqui, tá certo? Eu vou enunciar aqui, mas eu vou apagar esse caso. Vocês entenderam o exemplo aí? Quer dizer, nem sempre eu posso fazer essa mudança. Ou seja, não é sempre que eu posso passar daqui para cá. Não é sempre que eu posso chegar e passar para cá. Não é sempre. Chamar isso aqui de f de x e fazer uma mudança no limite de variável. Fazer uma mudança de variável no limite. Eu posso fazer essa mudança quando, com certeza, a f é contínua em P e a g é contínua em f de P. Mas veja que eu dei um exemplo aqui que eu não posso fazer essa mudança, onde eu não tenho as continuidades, tá? E essa mudança, ela é muito importante, tá? Mesmo quando eu estou na derivada. Então, outros casos em que eu posso fazer essa mudança. Vou colocar aqui, demonstração está feita nas notas, mas eu não vou provar, tá certo? Proposição. Então é o seguinte, sejam FG funções, tá? P, um número real, L, um número real, L é um número real, e M também um número real, tá bom? Eu quero ver em que eu posso fazer, em que eu posso ter essa conclusão aqui. Quando é que eu posso ter essa conclusão? Ou seja, Posso? Ah, sim, posso. Faltam 20 minutos, né? Bora lá. O professor hoje ele está assumindo. Tô fora. Ele vai postar um escargot. Não. Tá? Diga, garoto. Hã? Não é se somente se. Eu estou dizendo o seguinte, esse teorema, essa mudança que estava aqui, ela é possível quando a F é contínua em P e G é contínua em F de P, por exemplo. Tá certo? E outro caso em que a mudança é verdadeira, assim, sejam FG funções, olha, se o L é o limite de F de x com x tendendo a P, o M é o limite de G de U com U tendendo a F de P, e F de x é diferente de L para todo x, numa vizinhança aberta e estrita de P, então o M é o limite de G de F de x com x tendendo a P. Tá certo? Porque se você tiver isso, pessoal, se o F de x for diferente de L para todo x numa vizinhança aberta e estrita de P,
o f de x tenderá a L com x tendendo a P, entendeu? Então vai haver essa mudança. Tá certo? Entendido aí? Entendido? Tá certo? E a demonstração está nas notas. Se L se L é o limite de f de x com x tendendo a P, e M é o limite de g de U com U tendendo a P, não. Tendendo a f de P, não. Não tem f de P, eu nem sei se o P está no domínio da f. E M é o limite de g de U com U tendendo a L, tá certo? É aqui. E f de x é diferente de L para todo x numa vizinhança aberta e estrita de P, então M é o limite de g de f de x com x tendendo a P, tá? Ou seja, se você tem essa igualdade, e numa vizinhança aberta e estrita de P, a f não se iguala a L, ou seja, o f de x é diferente de L para todo x nessa vizinhança, você pode fazer a mudança. Ou seja, vai valer a mudança, tá? O que está dizendo é que nesse caso vale esta mudança, ó. O que essa proposição está dizendo é que nesse caso vale essa mudança de variável, ó. Limite de g de f de x com x tendendo a P é igual a limite de g de U com U tendendo a L. Nesse caso aqui, por quê? Porque eu vou ter com certeza que o f de x tende a quem? Tende a L. Então, os limites vão ser iguais. Você pode fazer a mudança de variável. Chama isso aqui de U, né? Chama isso aqui de U e vira o limite de g de U com U tendendo a L. Sabe onde é que eu uso isso? Num negócio desse tipo, ó. Por exemplo, eu quero calcular o limite dessa expressão aqui, ó. F de x menos f de P sobre x menos P. Mudança. Com x tendendo a P. Com x tendendo a P. Ora, com x tendendo a P, se eu chamar isso aqui de U, qual é o limite de U com x tendendo a P? Qual é? Com x tendendo a P, o U tende a quê? O U tem limite quanto? Zero. Mas não apenas tem limite zero. Tende a zero. Tende a zero. Porque quando o x tende a P, x menos P é diferente de zero. Quer dizer, esse troço aqui tem limite zero, isso aqui tem limite zero e nunca é zero. Tá? Nunca é zero. Então ele tende a zero. Então eu posso chegar aqui e fazer a mudança, ó. Limite com U tendendo a quem? A zero de quem? De f de x. Como eu estou mudando para U, se o U é x menos P, quem é o x? P mais U. Menos f de P sobre quem? Sobre U. Entendido? Entendido? Por que eu posso fazer essa mudança? Porque com x tendendo a P, x menos P tem limite zero. E tende a zero. Entendido? E tende a zero. Então, nesse caso. Outro caso em que vale a mudança é na seguinte situação, ó. Proposição. Tá? Proposição. Sejam FG funções, tá certo? Sejam FG funções, L, o número real, tá? E P, o número real.
Se limite de f de x com silêncio, se limite de f de x com x tendendo a p a L e a g é contínua em L e a função g é contínua em L, então vale o seguinte: o limite de g de f de x com x tendendo a p é igual a g de L. Tá? Porque isso aqui é o caso em que o quê? Em que o limite de g de u com u tendendo a L é igual a g de L. O que significa a g ser contínua em L? O que é? É que o L pertence ao domínio da g e o limite de quem? O limite de g de u com u tendendo a L é igual a quê? G de L. Quer dizer, se eu tenho isso e tenho isso aqui, quem é o limite de g de f de x com x tendendo a p? É g de L. Ou seja, também vale a mudança de variável, tá? Mas a mais interessante é essa daqui, tá? É essa proposição aqui. Então você pode fazer essa mudança de variável e lembre sempre desse exemplo, tá? Não pense genericamente da maneira errada que eu pensei aqui para vocês antes, tá certo? Em termos desta proposição. Aqui. Professor, Diga. você faz 2 ou 3 provas no semestre? 3. Você faz 1 e 2 na 3. Você faz na primeira semana. 3 provas. Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar é o seguinte: é a interpretação geométrica da continuidade. Bom, vamos ver aqui. É algo que eu não posso deixar passar despercebido. Pessoal, olha aqui, ó. E com isso eu concluo a aula de hoje. Tem mais coisas nessa aula, mas depois eu já dei uma introdução para a próxima aula. Já estou adiantado. Olha aqui. Em se tratando de eu ter isso, ó. Suponha que a função f é tal que o limite de f de x com x tendendo a p seja igual a quê? A f de p. Olha o que ocorre graficamente. Está aqui o eixo y, está aqui o eixo x. Digamos que aqui esteja o ponto P, aqui o ponto F de P. Ó, esse ponto é o ponto quê? PF de P. Se o limite de f de x com x tendendo a p é igual a f de p, significa que o gráfico da função, os pontos do gráfico, se aproximam de onde? Desse ponto aqui. Tanto pelo lado quanto pelo outro. Pode até ter uma quebra aqui, ó. Não pode? Mas nesse ponto não tem quebra. Porque os pontos do gráfico... Agora imagina que isso ocorre, imagina que a função seja contínua. Ou que ela seja contínua num certo intervalo. Imagine que f é contínua no intervalo i. Se ela é contínua no intervalo i, ela é contínua em todos os pontos de i. Isso é definição. Então tá aqui, ó.
Está aqui a função. Está aqui o intervalo. Se ela é contínua em todos os pontos de I, isso que aconteceu aqui, acontece em todos os pontos. Portanto, ao longo desse intervalo, a função tem como gráfico um arame. Ou seja, não tem quebra, não pode ter quebra. Porque se a f é contínua em I, está aqui o I, e supondo que a f é contínua em I, eu vou ter essa igualdade, qualquer que seja o P no conjunto I. Então, o gráfico da função, tá certo? Se a função é contínua em I, ao longo de I, o gráfico não tem salto. Ou seja, se uma função é contínua no intervalo, ao longo desse intervalo, o gráfico não tem salto. Agora, veja bem, ao longo de quê?